recentemente lancei um blog dedicado à Xbox, fazendo um pequeno panorama sobre aqueles jogos que vão sair exclusivos, produzidos nos estúdios First Party da Xbox, da Microsoft Studios, a lançar obviamente no Game Pass. E na minha opinião o panorama não foi muito animador, mas obviamente que tive muitos comentários não concordarem e portanto de jogadores que estão satisfeitos com a nova estratégia da Microsoft, que diga-se de passagem é bem melhor agora do que era aqui há alguns anos atrás, mas ainda assim na minha opinião, e isso foi o que eu foquei no vídeo, deixa muito a desejar naquilo que é o presente. Andamos sempre com aquele estigma de está para sair, agora é que é, e andamos nisto. A estratégia do Phil Spencer tem sido essa já há vários anos, e portanto compram mais um grupo de estúdios, compram mais uma Activision e agora é que é. E aquilo que eu quis observar nesse vídeo foi: mas onde é que estão os jogos? E os jogos que têm saído, naquilo que eu tenho jogado, e na minha opinião, como o South of Midnight e o Avoid, foi basicamente esses dois jogos que me levaram a fazer aquele blog, foi que deixam um bocado a desejar. Portanto, estamos à espera daqueles AAAs feitos em casa, jogos de grandes orçamentos. No caso do South of Midnight não é um AAA, é um AA, mas ainda assim tem obviamente toda a infraestrutura da Microsoft por trás, e foi por causa disso que eu me foquei a pensar: epá, nós estamos à espera destes jogos exclusivos e depois acabam por deixar a desejar. Obviamente está aí o Doom à porta e eu tenho grandes esperanças que seja um jogão, e vocês vou jogá-lo obviamente e quero jogar muito, mas foi para estabelecer um bocadinho aquilo que se previa para este ano da Microsoft. Obviamente que nos comentários, e eu respeito todas as opiniões, acusaram-me de ser fanboy da consola azul, ou chamaram nomes que sinceramente eu nunca tinha ouvido nesta indústria. E portanto, antes de mais queria esclarecer que eu não sou fanboy de plataformas ou de consolas, eu sou fanboy de videojogos, se quisermos assim chamar. Portanto, eu gosto de jogos e eu felizmente posso jogá-los onde eles estiverem. Tenho as 3 consolas e tenho PC para jogar. E obviamente conforme os lançamentos vão sendo para umas ou para outras, posso escolher uma plataforma determinada mediante a situação, derivado aos preços, para que plataforma que eu eventualmente recebo ao jogo para fazer os testes. Enfim, tudo isso varia na minha escolha. Portanto, eu não ligo ao catálogo ou ao serviço, eu quero é jogar jogos. Se houver bons jogos da Xbox, eu quero jogá-los. Se houver da PlayStation e da Nintendo, obviamente que eu também os quero jogar, e claro, também no PC. Portanto, isto acho que quem me conhece e me segue há muitos anos não tem dúvidas sobre a minha forma de estar nesta indústria e de ser completamente isento, e as minhas opiniões serem de observação e de contestação daquilo que vejo e aquilo que sinto, acima de tudo como jogador e obviamente como alguém que trabalha de forma mais próxima que a indústria. E portanto, como houve várias pessoas que apontaram que se olharmos para a PlayStation o panorama não é muito diferente, e eu quero fazer exatamente esse exercício e tentar aqui perceber e esclarecer. Não vou comparar diretamente PlayStation e Xbox, portanto este foi um bocado de disclaimer, saltem à frente só para perceberem porque é que eu estou a fazer então este vídeo, que acho que sim, deveria ser feito e deveria ser justo, e fazer então aqui um contrabalanço, já que eu olhei para a Xbox e na minha opinião achei que era fraco em termos de cronograma, em termos daquilo que está planeado, sabermos, e vamos fazer o mesmo exercício obviamente para a PlayStation. Não quer dizer que a PlayStation esteja numa situação muito melhor, mas pelo que eu vi, e nos últimos dias temos visto algumas coisas a definirem-se naquilo que é os lançamentos da PlayStation, com obviamente a revelação da data do Ghost of Yotei previsto, e portanto era isto que eu vos queria então falar sobre aqueles títulos que vão sair até ao final do ano. E a conclusão que eu chego é que existe pelo menos um exclusivo quase por mês até ao fim do ano. Obviamente não está definido tudo, mas façam este exercício comigo. Temos já em maio Lost Soul Aside, que é um RPG que vai ser PlayStation 5 e PC. Aqui alguns que eu estou a listar, vou falar que são first party ou third party, mas obviamente que o que tem aqui muito de comum é que saem também para PC, e muitas vezes as editoras escolhem a PlayStation como consola exclusiva para lançar o jogo nas consolas, mas depois também sai a versão PC. Portanto, vamos considerar em termos de consolas, e já que estamos a falar de consolas, porque senão já nem os exclusivos da Sony acabam por ser exclusivos PlayStation, porque também lançam no PC. E veja-se que hoje, dia em que eu estou a gravar este blog, sai por exemplo
a nova versão do Days Gone, neste caso até para a PlayStation 5, mas vai sair em breve o The Last of Us 2, que também saiu, desculpem, para breve não, saiu o Last of Us 2 para PC Remaster. Portanto, está aqui, eu já lá vou com esta história dos remasters, que é uma das coisas que também assola um bocadinho a PlayStation. Mas para percebermos aqui que quando eu digo que é exclusivo PlayStation, sobretudo os third parties, não quer dizer que sejam exclusivos desta plataforma, mas sim nas consolas, ok? E é o caso deste Lost Soul Aside, que é um jogo com algum nome que tem vindo a ser devido a falar. Vai ser 30 de maio, como eu disse, então PC, PlayStation 5. Depois temos outro grande exclusivo que provavelmente tão cedo não vão ver na Xbox. Vamos ver como é que serão os planos do Kojima, que é obviamente o Death Stranding 2 On The Beach, que já tem data firme para 26 de junho. Portanto, é um dos grandes títulos do ano, um próximo jogo do Hideo Kojima. Como sabem, teve também o apoio financeiro e com a ajuda do motor Décima para fazer o primeiro e também este segundo Death Stranding, e portanto vamos ter mais um exclusivo. Eu não sei se vai ser para PC ou não, agora não me recordo, mas obviamente exclusivo PlayStation 5 e já sai em junho. Portanto temos um jogo em maio, um jogo em junho. Se olharmos depois agosto ou julho e agosto, não tenho aqui nada definido, mas temos então em setembro o Marathon. Venham a dizer ou não que é um jogo Game as a Service, é um jogo que nem sequer é exclusivo PlayStation 5, mas neste caso é produzido por um estúdio interno. A Bungie neste momento é da Sony. Já sabemos que o Marathon será um jogo multiplataformas, vai ser para a Xbox também, PC, PlayStation 5. Portanto, há aqui, este está aqui obviamente metido por ser um jogo first party, ok? Mais uma vez, lá está a decisão de cada vez mais as marcas que faziam jogos para as suas próprias consolas expandirem. Este aqui tem algum sentido, obviamente, que para um jogo Game as a Service, ainda por cima a Sony tem um tracking tão errado, tirando Helldivers 2, comparado com aquilo que aconteceu com Concord de Game as a Service. Portanto, este Marathon não vou arriscar e vai ser então nas 3 plataformas. Depois de setembro temos então em outubro Ghost of Yotai, foi revelado esta semana que o jogo chega então neste mês, e obviamente que é um grande jogo, um jogo produzido pela Sucker Punch, um jogo de um estúdio interno. Portanto, mais um exclusivo para este ano. Portanto, até aqui estão a ver, há aqui alguma consistência nos lançamentos que vão ser para este ano na PlayStation. Depois temos mais um jogo exclusivo PC PlayStation 5 que não tem data, mas será para 2025, tudo indica, e vamos meter aqui pontos de interrogação que eu não tenho aqui nenhuma data. Será o Phantom Blade Zero. Portanto, mais uma vez, PC, PlayStation 5 e também Baby Steps, que é um daqueles jogos meio trolls, daqueles jogos de puzzles e que temos que controlar um tipo que se desmancha todo a andar. E, portanto, PlayStation 5 e PC também. Não são muitos os jogos, mas como podem ver, há aqui alguns, pelo menos dois jogos, ou pelo menos um jogo, não, dois jogos, Last Stranding e Ghost of Yotai, que têm créditos firmados, né? Portanto são sequelas de jogos de grande sucesso do PlayStation 5 e que os jogadores de PlayStation podem pelo menos fazer o seu planeamento para este ano. Se tiverem orçamento obviamente para dois jogos, estão aqui duas boas propostas. E era isto que eu queria vos dizer em comparação com a Microsoft, é que não há, tirando o Doom, que era o jogo que temos data e tudo indica que vai ser um bruto sucesso, olhando obviamente para os jogos anteriores, dentro deste nível não há assim muito mais jogos da Microsoft. Era isso que eu queria destacar. Obviamente a Sony também tem muita coisa no ar e as coisas não estão bem a mesma a nível geral para a PlayStation, mas isto também é um espelho e é um reflexo, um espelho daquilo que é a indústria para este ano. Eu se calhar quero fazer mais tarde um balanço, porque estamos a ver todos com grandes dificuldades. A Nintendo ainda agora apesar da Switch 2 estar com uma procura muito grande, vai enfrentar dificuldades em produção e portanto a indústria está com dificuldades este ano, seja de uma forma ou de outra, ajudado obviamente pelo panorama económico gerado pelo Trump, o aumento das tarifas, mas pronto, tudo isto obviamente afetou também, como eu disse, a PlayStation, e é um ponto negativo a PlayStation a Sony ter basicamente aumentado o preço em 50€ da versão digital da PlayStation 5. Assustou-se imediatamente com aquilo que foi
aquilo que foi as decisões de Trump, e a Sony não perde estas oportunidades. Se tem que aumentar é agora, porque obviamente a aceitação será maior do público, do género, coitada da Sony porque foi culpa do Trump que houve aumento. Obviamente que há aqui um misto entre aproveitar o ambiente que existe atualmente, né, em termos de económicos, aumentar logo de vez a consola e jogar pelo seguro. E portanto eu aqui deixaria alguma crítica à Sony naquela de poderia esperar um bocadinho mais, um bocado como a Nintendo fez antes de lançar as pré-orders da Switch 2, esperou para ver o que é que vai acontecer afinal, porque as coisas são ditas num dia, no outro dia são desfeitas, e obviamente deixa sempre aquela dúvida no ar de como é que as empresas há de agir. Depois, se olharmos também para coisas anunciadas, e eu não fiz excessivamente uma pesquisa, mas tenho aqui 2 títulos que vos queria obviamente salientar, que é o Marvel's Wolverine, próximo jogo de Insomniac. Será que vai ser este ano? Ainda não houve data de lançamento. Será que sai para 2026? Não sabemos. E temos obviamente o novo jogo da Naughty Dog, o Intergalactic The Heretic Prophet, que não deverá sair antes de 2026 e 2027. Portanto, 2 títulos que estão no ar. Considero também, já agora pegando noutro ponto que não vejo como muito positivo, é este abuso da PlayStation em lançar jogos remastered. Há quem diga que obviamente o Last of Us 2 Remastered é too soon. Obviamente que a Sony aproveitou o boleia da série, da segunda season da série de Last of Us, para lançar mais uma versão remastered do jogo. Portanto, neste caso para PC, quando já tínhamos recebido versões anteriores do Last of Us 2, se uma versão definitiva com o primeiro e segundo jogo, também se quiserem comprar, enfim, costuma dizer que compra quem quer, obviamente, mas não deixa de ser um bocadinho abusado das editoras aproveitarem-se um bocadinho. Não é só a Sony, infelizmente são todas. Algumas situações é bom quando o jogo tem uma antiguidade que passa uma geração e uns relembram por um lado, e eu acho o saudosismo muito saudável, mas por outro, aquele pessoal que não teve a oportunidade de jogar na altura e joga agora uma versão melhorada desses jogos. Portanto, concordo com isso. Agora, quando uma empresa deixa de ter algumas ofertas remastered para ser quase o foco, e isto tem acontecido a nível geral, mais uma vez, não estou a apontar nomes, mas tem acontecido na indústria. Muitas vezes vemos eventos de jogos em que a maior parte dos jogos são remasters, nem sequer são remakes, que poderiam ser um remake bem feito, como já houve alguns, mas às vezes são portes diretos que lhes chamam remaster, obviamente são jogos antigos a colocarem-nos a correr nas plataformas atuais. Tivemos agora o Days Gone, como eu disse, e o Last of Us 2 quase tac a tac, quase com uma diferença de dias ou semanas entre um e outro, e portanto não deixa de ser estranho. Obviamente que depois ainda a comparação do vídeo que eu fiz sobre a Microsoft para a PlayStation, reparem na estratégia da Microsoft. Não só não se decide lançar os jogos nas suas plataformas, sim, no Game Pass, onde quer que esteja, dos jogos que faz internamente, como ainda os melhores jogos produzidos internamente são exportados, se quisermos assim dizer, ou são adaptados à consola rival. E temos, num prazo também de pouco tempo, de dias, acho eu, temos o lançamento de Indiana Jones and the Great Circle, um dos grandes jogos do ano passado. Se a Microsoft tivesse 5 jogos como o Indiana Jones para este ano, eu aplaudia. Lá está, é um jogo excelente que eu adorei, acabei, e vai ser na PlayStation 5. Portanto, o pessoal da PlayStation 5 tinha ficado triste, ficou super contente. E depois temos o Forza Horizon 5, também está a chegar à PlayStation 5 e era uma das joias da coroa da Xbox, um dos melhores jogos de carros para mim, arcade. Já o podemos jogar onde o quisermos, no PC, Xbox ou na PlayStation 5. E portanto, estão a ver quando eu faço aquele vídeo em que digo que a estratégia da Microsoft, quer dizer, os poucos lançamentos que fazem desiludem, outros simplesmente saem nas consolas rivais, como foi o caso destes 2 jogos. E era isto que eu queria salientar. Também quero apontar, obviamente, isto aqui tentando contrabalançar os prós e contras.
que na PlayStation estão a ver este abuso. Eu acho que este Marathon foi um jogo completamente desnecessário. A Bungie não está propriamente a viver os melhores momentos por causa das últimas expansões do Destiny 2, a forma como a Bungie trata a comunidade, super gananciosa naquilo que é a venda de microtransações, os Season Passes, vendem tudo e mais alguma coisa como extras e depois deixam a desejar daquilo que entregam aos jogadores. O Marathon vai herdar todo esse pensamento do Destiny 2, portanto não se enganem, as pessoas vão se lembrar de como é que está o estado atual do Destiny 2 quando forem para comprar o Marathon, que eles já disseram que não é de borla, também não é full price, portanto pague-se ou não, vai haver uma monetização do jogo, provavelmente um pagamento do jogo e depois aquilo que a Bungie faz muito bem, vender Season Passes e essas coisas. Eu não sei se o jogo não vai ser um flop nesta insistência da Sony em lançar jogos de Game as a Service. Tenho aqui anotado também um jogo que está previsto para o próximo ano, que é o Fair Game, um jogo de haste multijogador. Apesar de no anúncio em 2023, antes destas polémicas todas, o jogo tinha sido bem recebido, mas acho que as pessoas começam a ficar cansadas de ter demasiados jogos Game as a Service, porque são jogos que normalmente quando se gosta investe-se muito tempo neles, e é difícil de tirarmos um jogador de um lado para o outro com a quantidade de jogos que têm sido lançados. E portanto estou com algum receio do Marathon, porque apesar do nome ser muito conhecido, provavelmente para jogadores mais velhos como eu, que se lembra da trilogia que foi lançada na Macintosh nos anos 90, 30 anos atrás, e ninguém se lembra obviamente do que é o Marathon, quanto mais um jogo multijogador, um jogo que é basicamente um jogo de extraction, que vai ali pisar o domínio do Escape from Tarkov, onde já existe, lá está, a referências sólidas. Vamos ver como é que a Sony vai responder a um Game as a Service. Vamos ver, estou muito curioso para perceber. E portanto é isto, malta. Temos realmente mais jogos exclusivos a saírem, e quando eu digo exclusivos, tanto first parties como third parties, mas exclusivo na consola PlayStation 5. Temos aqui visto o abuso dos remasters, dos Game as a Service. Não está com a ficha limpa, digamos assim, a PlayStation. Ainda assim, na minha opinião, e comparando as duas agora diretamente, penso eu que a PlayStation, perante estes argumentos, esteja numa posição um bocadinho melhor que a Xbox. Obviamente que a Xbox pode virar a mesa de um dia para o outro, e obviamente estamos-nos a aproximar dos festivais de verão, os festivais de anúncios de gaming, e portanto vamos ver que novidades é que nos esperam, não só para o futuro, porque isto estar a mostrar um trailer bonito e dizer data a anunciar e depois vamos a saber que é para 2000, daqui a um ano ou 2 anos. Portanto, jogos com data para 2025, eu acho que precisamos de alguns jogos que fiquem marcados neste ano, sobretudo estes AAAs grandes, e fico obviamente à espera do que é que Microsoft e a Sony e obviamente a Nintendo, que já anunciou o Switch 2 e os primeiros 2 exclusivos, o Donkey Kong Bonanza e o Mario Kart World, nos aguardam até ao Natal, até ao final do ano. Digam então nos comentários, eu não quero provocar ninguém, atenção, queria ressalvar que eu não faço vídeos com assuntos polémicos para ter views, não é nada disso. Se fosse, eu tinha muitos que podia fazer, e muitas vezes sinto até vergonha alheia da indústria muitas vezes, e acabo por preferir nem falar sobre os assuntos do que propriamente estar a angariar pessoas. Obviamente gostava muito que vocês comentassem e a discutir, não só aqui nos comentários, como se quiserem ir para o Discord comentar estes assuntos que para mim me dizem muito. Agradecer-vos obviamente a vossa preocupação no primeiro vídeo, de darem o vosso ponto de vista, uns mais simpáticos do que outros obviamente, mas eu respeito toda a gente e respondo a toda a gente, e portanto só não admito obviamente faltas de respeito, mas acho que ninguém me faltou ao respeito em relação a isso. E portanto, mas deixo-vos aqui este disclaimerzinho que estou aqui para discutir a indústria, estou aqui porque gosto e amo os videojogos desde que sou pequenino, como clichê toda a gente diz, e portanto continuo a gostar muito e estar muito ativo no meio destas comunidades de gaming, adoro, e portanto discutir os assuntos obviamente que faz parte do meu ADN e queria continuar a fazer isso. Complementa, diz o que se eu me esquecer de alguma coisa da PlayStation, se concordas ou não com esta opinião. Não te esqueças que o like é muito importante, e se não subscreveste o canal, subscreve. Estou ansioso para chegar aos 1000 subscritores, acho que é um marco muito importante para este canal, para continuarmos aqui a crescer e a trazer-vos mais conteúdo.
Mais uma vez, obrigado e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.